Agora, olha que interessante. Ele fala assim: as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Essa igreja que tem a certeza do senhorio de Cristo. Feliz a palavra do pastor Antônio, que diz que nada que pode vir na tua vida e na minha, ela não tem valor se não vir do céu. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus hoje está à destra do Pai. Ele está lá como intercessor da nossa vida, como nosso advogado. A Bíblia diz, querido, que nós não devemos pecar, mas se pecarmos, Jesus Cristo é o nosso advogado e o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Então hoje nós temos a certeza e a convicção que as nossas bênçãos, que tudo precisamos, está no Senhor, na sua glória, na revelação do poder dele, que foi dada pelo Pai. Agora observe que coisa interessante. Ele diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. E o Senhor me disse algo muito interessante que eu gostaria de comentar com os irmãos nesse curso de reabertura desse trabalho. Queridos, como que o Senhor fez questão de frisar aos seus discípulos que haviam portas abertas no inferno contra a igreja e que elas não prevaleceriam. Como que o Senhor foi empático em explicar, esclarecer isso para que os discípulos pudessem ter conhecimento. Por quê, pastor? Porque em João capítulo 10, Jesus chega diante dos seus discípulos, ele chega diante do povo e ele faz uma outra afirmação. Ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim vai achar descanso para a sua alma. Escute bem o que eu vou dizer, querido, guarda essa revelação no teu coração. Quando o diabo vier, meu irmão, por um caminho contra você, a Bíblia diz que Deus abre 7 caminhos diferentes para que ele saia da tua presença. Escute o que eu vou dizer para você: quando as portas do inferno abrirem contra a tua vida, a porta do aprisco, que é Jesus, está aberta para a tua segurança e para a tua vitória. Quando o diabo abrir uma porta contra a tua vida, Jesus abre o seu aprisco e diz: vinde bendito do teu Pai. Que entrar no gozo do Senhor, que está preparado desde a criação do mundo. Ei, qual é o lugar, pastor, que eu sou vitorioso? Em Cristo Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Diga assim: Jesus é a porta. E ele me falou de outras 2 portas que eu preciso falar com você nesta noite. Bem rapidinho, queridos. Eu não quero ser enfadonho, porque não é falando demais que Deus vai mudar a sua história. É pelo entendimento e pela convicção da sua vida que você vai ver Jesus operando. A Bíblia diz, quando Deus instituiu o tabernáculo, quando Ele criou, querido, todas as coisas e colocou seu tabernáculo no meio de Israel, para estabelecer o seu senhorio na nação de Israel, Ele colocou o nosso amado profeta Moisés em um lugar. Diga assim comigo: o lugar de Moisés era na tenda da revelação. Diga de novo isso: o lugar de Moisés era na tenda da revelação. Agora, o grande mistério disso é que Deus só falava com Moisés na porta da tenda da revelação. Eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja, senhores. Eu quero declarar aqui: nunca, querido, de maneira alguma vai se fechar nesse lugar a porta da revelação da palavra de Deus. A palavra dita aqui não vai ser palavra encomendada, querido, em padaria. Não vai ser um saquinho para esfriar no caminho, não. É palavra vinda do céu. Aleluia! Deus falava com Moisés na porta da tenda da revelação. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou a porta. Ele estava falando por Cristo Jesus. Ele estava falando pelo Senhor da igreja. Ele nem estava entre nós e Deus já estava revelando ele a Moisés. Eu vou dizer uma coisa para você: você que é daqui, você que não é daqui, prepara o teu coração, porque a porta da revelação está aberta para a tua vida. A porta da revelação está aberta para a tua vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga isso: viva e eficaz. Até assim na tua vida. Quem crê pode dar glória a Deus. Aleluia. Escute bem, isso é tão sério, isso é tão real, que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, ele fala claramente que a porta que nos leva ao céu está aberta. A porta da nossa entrada celestial, ela já está aberta. Por quê? Porque Jesus é a porta. Eu vou lhe dar um exemplo do poder que há em Cristo Jesus. Um dia,
Esse Pedro, esse mesmo homem que Jesus disse sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Esse moço, devido à sua postura diante da igreja, devido ao grande crescimento da igreja apostólica, devido aos grandes milagres que ele estava acompanhando e principalmente a grande conversão de almas que estava vendo naquela época, a Bíblia Sagrada diz que Herodes perseguiu a igreja e prendeu a Pedro. Colocou ele, querido, de trás de 4 portas. Diga para o teu irmão assim, 4 portas. Fala para ele, você não entendeu. 4 portas. Diga para ele, 4 grades. Os soldados de cada uma delas. E Pedro dormiu. Pedro pensou, vou acabou para mim. Pedro pensou, vou morrer de manhã cedo, não tem como sair daqui. Os soldados me cercando, as portas trancadas. A Bíblia diz, querido, que quando a igreja orava, diga para o irmão assim, a igreja orando. Diga para ele assim, a igreja de Cristo. A igreja do Deus da porta. A igreja que tem o Senhor que é a porta. Estava orando, querido. Pastor, o que aconteceu? A Bíblia diz que um anjo desceu dentro daquela cadeia. E que o anjo veio e falou: acorda, Pedro! O que você vai fazer, anjo? Acorda aí que eu vou te mostrar quem é que está no controle das coisas. Eita, meu Deus. A Bíblia diz que as portas se abriam quando o anjo chegava. Escute essa palavra, querido. Preste atenção nessa palavra. Jesus é a porta da sua vida. Se tem alguma coisa fechada, se tem alguma coisa fechada na sua vida, se tem algum problema que ele está usando na sua vida, prepara o teu coração, porque Jesus vai abrir. Porque Jesus vai abrir e vai ficar brincando. Só você que crê. Aleluia. A Bíblia diz que o anjo ia e a porta se abria. Chegaram na última porta, a porta maior, parecia a porta de shopping center. Aleluia! Ele é a porta. Glória a Senhor Deus! Jesus é a porta dessa igreja. Obrigado, Jesus é a porta da solução dos seus problemas. louvado seja, Jesus é a aleluia! porta, querido. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim vai achar descanso. Querido, Ele está com as portas abertas nessa noite. Jesus, Ele está com as suas portas abertas para que você possa receber o que você pensa e o que você busca nele. O Senhor escreveu através de Paulo aos Efésios, muito mais do que pedimos e também do que pensamos, Efésios capítulo 3, versículo 20, muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, o Senhor já tem para nós. Então você que chegou aqui nessa noite, querido, escute bem essa palavra. Você que está esperando algo de Deus, creia que muito mais do que você pensa. E talvez muito mais do que você, talvez não, com certeza, muito mais do que você tem pedido. É o que Deus preparou para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. O pastor sentou aqui comigo e disse, pastor, vamos fazer uma campanha, e me põe a palavra assim, eis que pus uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Diga para o teu irmão assim, o Senhor é a porta. Ninguém vai fechar. Que Deus tem para você. Ninguém vai fechar. O que Deus tem para a tua família. Ninguém vai fechar. O que Deus tem para a tua realização pessoal. Ninguém vai fechar. O que Deus tem para a tua realização ministerial. Ninguém vai fechar. O que Deus tem para a tua vida. Seja poder, seja virtude, seja glória. Ninguém vai fechar. Ele põe uma porta aberta e ninguém. Eu creio. Aleluia. Aleluia. Quantos estão sentindo o Senhor aqui? Amém. aleluia! Ele é a porta que abre, querido. Aleluia. E ninguém fecha. É. Aleluia. Ele é a porta que se abre para você nessa noite. Eu vou ser usado nesse lugar. Eu quero perguntar sempre em nós. Alguma pessoa que não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, que não entregou a sua vida ao senhorio de Cristo ainda, que não confessou que Jesus é o Senhor da sua vida, alguém que ainda não entendeu a obra que Deus tem na sua vida, eu quero convidar você nesta noite a entrar pela porta que é Jesus. Glória a Deus. Se você crer nessa noite, se tem alguém entre nós, eu não conheço os irmãos que estão todos aqui, mas eu tenho a ousadia do Espírito para lhe chamar nesta noite e dizer, filho, filha, a porta da tua salvação está aberta. Aleluia!
Entra por ela nesta noite e Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero perguntar se há entre nós alguém que ainda não aceitou Jesus e nesta noite queira apresentar